depois eu volto. Iniciamos também a Desconferencev em homenagem ao professor Alfredo Gomes de Faria Júnior. Ela serve também para otorgar o primeiro título de sócio honoris causa do Centro Esportivo Virtual, dado o pioneirismo do professor Alfredo, no Centro Esportivo Virtual. Vai bem. Eu devo explicar que Desconferencev é um espaço que a gente abre sempre durante os congressos, geralmente durante os congressos. O mais recente foi durante o Congresso do Selafisques e o anterior foi da Nova Zelândia, no Congresso Mundial de Lazer, pelo professor Uvinha e o professor Bramante, que não pôde estar aqui hoje. Essa Desconferencev ela é aberta, ela tem alguns convidados que têm de 3 a 5 minutos para falar sobre o tema, e durante essa 1 hora exata, a gente fala também dos desdobramentos do Congresso. O professor Sabeca está conosco aqui para falar sobre uma comunidade, um grupo. Eu também vou falar da comunidade SEB Lusofonia, do Centro Esportivo Virtual, que era coordenada pelo professor Alfredo. Como a gente tem um problema de tempo aqui, o professor Bosque arranjou, já tinha mandado um vídeo, mas como ele está presente, eu gostaria de abrir a sessão e depois liberar para ele voltar para o médico, para fazer a saudação inicial na nossa Desconferência. Bom, caro amigo Laércio Pereira, o SEV está mais uma vez inovando. O SEV está mais uma vez muito mais do que uma inovação tecnológica e um atendimento à sociedade, prestando uma civilidade com a homenagem ao professor doutor Alfredo Gomes de Faria Júnior. Falar do professor Faria Júnior é falar sobre a educação física brasileira. E eu, particularmente, tive a honra de, quando ele recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade do Porto, a partir de solicitação da Faculdade de Desporto, estar presente no momento. E ali eu tive factualmente, e eu estou usando na primeira pessoa, porque a situação, a comprovação de que o professor Faria Júnior transcende as terras brasileiras e até mesmo as terras da comunidade de língua portuguesa. O carinho, a admiração e o respeito é muito grande. O evento Congresso dos Países, Congresso de Ciências do Desporto da Educação Física dos países de língua portuguesa, é um dos contributos que ele e o professor Jorge Bento, aqui presente, estão dando a todos nós. E aproveitando aí sim o avanço e o alcance do SEV, do Centro Esportivo Virtual, buscar um brado a todos, que busquem a página sobre o professor Alfredo Faria Júnior, que vocês vão ter parodiando o meu amigo, professor Dr. Lamartine Pereira da Costa, que um dia escreveu em um livro que o esporte é o lado bom do Brasil. O professor Alfredo Faria Júnior é o lado bom da educação física. E é um lado a ser robustecido, exaltado e, mais do que tudo isso, ou além disso tudo, ser seguido. Como dizem os amigos lusitanos, bem haja pela homenagem feita. E peço desculpas de não poder estar presente, porque tem alguns exames médicos, graças a Deus, de rotina a serem feitos e o horário não permitiria. Laércio, muito obrigado em nome do Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física pela homenagem ao professor Alfredo Gomes de Faria Júnior, e as palavras mais carinhosas, com certeza, estarão do lado brasileiro, pelo professor Lamartine Pereira da Costa, e pelo lado lusitano, pelo professor Jorge Olímpio Bento. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor Bosque. Está liberado para voltar para o médico. Eu preciso registrar agora a presença da professora Elizabeth, esposa do professor Alfredo Faria. Ela está ouvindo, mas está com problema de microfone, e eu preciso registrar que tivemos um trabalho grande aqui recentemente, porque o acervo do professor Alfredo Faria Júnior vai ser recebido, ou está sendo recebido pela FEF Unicamp.
E também para organizar aqui a homenagem, a gente conversou bastante sobre os convidados e, professora Beth, muito obrigado pela força, por estar conosco aqui e vamos continuar o trabalho. Tem uma grande biblioteca a ser transportada de Niterói para Campinas. Ah, nesse espírito de Desconferência, o meu orientador desde 1969, o professor Lamartine, sendo que a primeira orientação foi sobre capoeira, e eu tenho distribuído essa conversa por aí, a gente vem conversando sobre o apagão da história da educação física brasileira, né? Conversando quase diariamente sobre isso, lamentando, na verdade, esse apagão. Dentro do que a gente está tentando fazer para esse apagão, tem uma galeria do SEV. Surgiu a ideia de fazer uma galeria do SEV. E cada homenageado pela galeria teria de um a três curadores. Está andando bem, já temos 40 pessoas na galeria e, por felicidade, temos muitos filhos desses homenageados participando e agora também, além do professor Lamartine, temos a professora Beth na tutoria da página do professor Alfredo. Para dizer que no primeiro momento em que estávamos conversando sobre a galeria, o primeiro nome foi o professor Alfredo e o primeiro tutor, o primeiro curador de página da galeria foi o professor Lamartine. Ele, no primeiro momento, se ofereceu para ser, e é um exemplo que tem sido seguido pelas outras pessoas que participam dessa galeria, da curadoria da galeria. Dito isso, eu passo a palavra para o curador da página do professor Alfredo Gomes de Faria Júnior. Eu cumprimento a todos e o nosso coordenador, o gerente, diretor, executivo, líder do SEB, que muito apropriadamente tem dirigido essas homenagens. Isso é muito importante, o início do professor, no sentido que nós passamos por um apagão, é muito importante. Isso não é só no Brasil, isso tem um sentido bem maior. Mas é importante e talvez dever dos intelectuais manterem as bases da memória das áreas onde atuam. Essa é a responsabilidade que eu vejo nesse momento. Mas eu gostaria, então, de iniciar a minha participação, já que esse é o objetivo do encontro. Também cumprimento a todos que estão aqui, estão chegando aos poucos. Nós estamos vendo que está crescendo. Temos aqui o professor Jorge Steinhilber, que também é muito importante de ser realçado nesse momento. Ele sempre deu muita ênfase, enquanto presidente do CONFEF, no sentido da recuperação da memória da educação física. Isso é muito importante e deve ser sempre rememorado. Mas vamos ao objetivo do nosso encontro. Eu, tendo a necessidade de compartilhar com vocês em intervenções curtas, eu imaginei apenas ver uma parte, a parte inicial, não propriamente da memória do Alfredo. A coisa é muito maior, né? Trata-se apenas de uma conversa, então eu selecionei alguns pontos que me parecem importantes. E a minha responsabilidade, no caso, é de testemunha. Eu estava presente com o professor Alfredo, nós dois iniciamos juntos. Eu teria o abuso de dizer, e talvez a audácia, não sei bem, de dizer que nós estávamos presentes nos primeiros passos da atual situação da educação física no Brasil. E acompanhando até muita coisa do exterior. Rememorando rapidamente, em 1961, a professora Maria Lenk me convidou para fazer a parte física, ou seja, terrestre, né? De uma
início de uma pesquisa sobre o interval training. Ela foi uma das participantes do grupo que trouxe os líderes do interval training em 1959 ao Rio de Janeiro. Eu estava presente nessa reunião, que é histórica, e que foi muito incentivada a ideia de ciência do esporte. E a Maria professora Lenk também estava presente, foi inclusive a tradutora do, do Gertler Heidel, que são os líderes alemães que criaram o interval training e sempre enfatizaram o valor da ciência do esporte. E a Maria Lenk, aqui no Brasil, então, mais adiante, em 1961, conseguiu meios de fazer um reconhecimento que seria desdobrado numa grande pesquisa sobre o interval training nas condições brasileiras. Eu fiquei com a parte terrestre e ela com o Alfredo, aí começa a aparecer o professor Alfredo na nossa rememoração, na parte aquática. Foram selecionados atletas aquáticos, até de primeiro nível, e atletas não tão de bom nível, mas bem próximo ao primeiro nível, terrestre, do atletismo. E o local foi no Centro de Esporte da Marinha, onde havia uma piscina e uma pista de atletismo ao lado. Então, nós trabalhamos juntos durante algum tempo e ficávamos também o resto do dia discutindo vários assuntos. Então, foi ali que eu conheci o Alfredo. Alfredo era aluno da então Escola de Educação Física da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a professora Lenk era professora docente da graduação, ainda não existia mestrado e doutorado em Educação Física no Brasil, e mais tarde ela foi diretora. O Alfredo se ligou a ela desde esse período, foi escolhido entre os alunos para participar da pesquisa e acompanhou ela até o seu afastamento da educação física no início dos anos 80. Então, foi uma longa ligação do professor Alfredo com a professora Maria Lenk. Ela realmente nos influenciou, os dois. Éramos muito jovens, eu estava iniciando na educação física, só fazia perguntas, eu não tinha respostas, e ela nos convenceu inicialmente de algo, que aí é o ponto que eu quero focalizar rapidamente, que me parece que pode definir o Alfredo melhor no seu início. A Maria Lenk achava que, aqui no Brasil, nós fazíamos cópia, e nós estávamos convencidos disso também. Vinham professores excelentes, por sinal, ao Brasil, se viajava pouco fora do Brasil, e esses professores influenciaram muito a educação física no país. Mas a Maria Lenk achava, fazia as homenagens a essas personalidades, nunca negou isso, elogiava, inclusive, pelo nível deles, mas achava que, sendo o objetivo a pesquisa, nós é que tínhamos que dirigir os trabalhos de pesquisa, senão nós copiaríamos. Mas ela insistia também que o grande segredo disso tudo, que ela tinha aprendido na carreira dela, que ela tentava fazer durante o início da sua vida profissional e ao longo da sua vida profissional, era da cooperação com o exterior. Isso marcou inicialmente o professor Alfredo, e isso é muito importante, que pode dar significado a muita coisa que ele fez, inclusive a parte de Portugal, que me parece o auge da carreira do Alfredo. Então, nós iniciamos na pesquisa própria do país, fizemos esforço sobre isso, fomos formados para isso, e nunca mais abandonamos. Mais adiante, desculpe, mais adiante, eu continuei acompanhando o Alfredo também se lidava comigo, e a professora Lenk abriu uma sala na antiga Escola de Educação Física da UFRJ, na URCA, onde o Alfredo
começou a fazer pesquisas de novos meios de comunicação nas aulas, que achava que as aulas na antiga a escola de educação física eram muito atrasadas do ponto de vista de metodologia. E, junto ao Alfredo, várias personalidades jovens, alunos, se juntaram a isso, e o Alfredo, então, começou a trabalhar com ela. Tinha uma outra atividade fora da escola, não era docente da escola, mas era uma espécie de auxiliar da professora Maria Lenk. Essa cooperação foi até o final da permanência dela em atividade, até o início dos anos 80. Muito bem, então isso foi nos anos 60. A professora Maria Lenk foi diretora da então escola em 80. E nos 4 anos que seguiram, ela deu ênfase a essas tendências que ela tanto defendia para a época e que eu e o Alfredo procuramos acompanhar e até melhorar isso, como lidamos com a nossa vida nesse sentido. Ou seja, não era para acompanhar a professora como uma líder, mas para criar um sentido de pesquisa no Brasil da educação física que fizesse sentido para o futuro da própria educação física. Muito bem. Nesse período também foi incorporado o professor Tubino, que também fazia parte desse grupo na saleta da Escola de Educação Física, que ainda existe lá no local. Então, muita coisa nova surgiu dali. Tentávamos, então, fazer... Éramos muito jovens e tentávamos criar alguma coisa que pudesse ir ao encontro dessas necessidades de autonomia na pesquisa, com cooperação internacional. E isso se desdobrou em vários outros objetivos e acabamos até criando, talvez até de brincadeira, uma espécie de escola científico-pedagógica. Um nome talvez não seja muito adequado, mas nós ríamos muito com isso e todo mundo que chegava lá perguntava o que nós fazíamos. Nós estamos criando uma escola científico-pedagógica. Eu gostaria de dizer que muita coisa foi publicada nesse sentido. O primeiro livro do Alfredo foi de 89. Fui eu até uma espécie de editor, embora não tivesse tanta capacidade disso. Antes, estávamos envolvidos com o treinamento esportivo, inclusive o Alfredo. O Alfredo é filho do treinamento desportivo. Mas depois se deslocou para a pedagogia, influenciado pelos novos padrões de ensino que ele tanto defendia. Agora eu posso correr mais. Então, tivemos um ponto de partida. E nós três tínhamos a cabeça orientada para o exterior, isso não havia dúvida. Então, a partir do início dos anos 80 em diante, começamos a trabalhar nesse sentido. Os três, cada um teve uma rota de desenvolvimento em diversos países, né? Eu continuei a trabalhar em cooperação com a Sociedade Internacional de Biometeorologia, que eu acreditava que o futuro seria ali. Não era tanto, foi talvez um exagero, mas a partir dali, então, fizemos diversos outros envolvimentos. Eu acabei caindo mais no setor da língua inglesa. O professor Tubino foi para a língua francesa, como também o professor Alfredo. Mais adiante, o professor Alfredo entrou na língua inglesa também. Ou seja, nós eram procurando meios de fazer ligações com o exterior. Ainda não passava pela nossa cabeça a ideia de Portugal. Isso é importante dizer do ponto de vista do Alfredo. Então, nós fomos evoluindo nesse sentido. Eu acabei indo para a Alemanha no início dos anos 80. Havia um acordo de cooperação entre a Alemanha e o Brasil, e a professora Maria Lenk coordenava do lado brasileiro. Então, tanto o Alfredo como eu e o Tubino, nós participamos desse acordo, inclusive convivendo com os professores doutores que vinham da Alemanha naquele sentido, e eram mais de 100 para o Brasil. Foi realmente um impacto muito grande. Eles
foram, inclusive, criadores, ou a base de criação do mestrado da Faculdade de Educação Física de São Paulo, da Universidade de São Paulo, e da Universidade, a mesma coisa, a mestrado da Universidade da MG, Universidade Federal de Minas Gerais. Então, até hoje nós sentimos esse impacto. Muito bem. Mais adiante, os três, eu, Tubino e Alfredo, entramos no início do mestrado. Fomos convidados para irmos dar aula no mestrado. Nós ainda não estávamos ainda completamente formados, mas havia uma lei no Brasil que permitia isso para pessoas que se destacavam no saber, para possibilitar a criação de mestrados no Brasil. Isso ocorreu lá em São Paulo, então nós três fomos do Rio de Janeiro para mais algum... Havia outras pessoas do Rio de Janeiro também, mas a maioria mesmo era de São Paulo. Eles se basearam muito no acordo com a Alemanha, os alemães completaram todas as disciplinas, juntamente com brasileiros. Eu, Tubino e Alfredo participamos disso. Então, foi outro ponto importante que ali teve início o que nós tanto queríamos, que era a cooperação, e juntamente com a cooperação internacional, juntamente com a criação da pesquisa no Brasil. Realmente, essas faculdades deram um impulso muito grande. Naquele mesmo período, um pouco antes, foi criado o Celafisc, que também imaginava coisa semelhante, e até hoje age desse jeito, da cooperação internacional com pesquisa autônoma, e também o movimento brasileiro, né, de educação física, no qual, aí desse ponto, eu já deixo o bastão para o SEV, que tem mais condições de explicar melhor essa situação. Bom, o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, né? É do mesmo período. Então, foi um período rico no Brasil, do final dos anos 70 para 80. Isso coincidiu também, e é importante que eu deva realçar esse aspecto, que me parece fundamental para nós progredirmos e também para nós não limitarmos ao ensino, à aprendizagem, à pesquisa, mas também aos fatos políticos. Já começava a haver uma certa distensão da ditadura militar, já pelo menos aparentado, né? Como de fato depois ocorreu no início dos anos 80 e depois, da metade dos anos 80 em diante, começamos a entrar na normalidade progressivamente, coisa que até hoje está ocorrendo. Muito bem, mas havia muito realce nisso, e Alfredo, desde 1968, quando nós fazíamos reuniões lá na Escola de Educação Física da UFRJ, o Alfredo disse que ele partiria para o movimento de esquerda. Tudo bem, nós não estávamos no nosso radar, nós não estávamos pensando nisso. Então, tudo bem, nós incorporamos isso com a maior tranquilidade e assim foi. Uma professora Mariane aí passou a conviver, e embora muita gente dissesse que ela fosse do outro lado militar, por causa do acordo com o Brasil, com a Alemanha. Essas fases de ditadura são muito ricas em boatos. Então, criou-se muita boataria. Mas nós três, pelo menos, fomos em frente. É preciso dizer também que nós não ficamos apenas ali na saleta, não. No início dos anos 70, o Tubino foi o primeiro diretor do nosso grupo. Nós ainda éramos jovens. Antes de 30 anos, o Tubino foi dirigir a Faculdade de Educação Física de Volta Redonda e levou o Alfredo e me levou. Então, nós fomos uma base de sustentação dessa faculdade e só entrou gente nova, inovadora, criadora, gente que até hoje repercute na educação física brasileira. Foi a primeira realização prática que nós fizemos, além
dos cursos de mestrado que o Alfredo fez no exterior e o Tubino também. Eu não fiz o mestrado no exterior. Eu continuei na minha progressão, que eu fui encontrando, a partir dos contatos com os alemães, outras oportunidades que vieram depois, que se estenderam ao longo dos anos 80, e não cabe mais entrar nesse assunto aqui, porque não pertence aos nossos objetivos. Eu focalizo mais na questão do Alfredo. O Alfredo, então, com a autoridade que ele tinha, da experiência já da nossa participação, mais de 10 anos, e de tentativas de fazer pesquisas próprias desde 1961. Notem bem, isso aí vai quase 20 anos, e também da formação deles no exterior. Então, o Alfredo se deu muito bem lá no mestrado de São Paulo, como também houve uma iniciativa que eu marco aqui como, talvez, não limite, mas para hoje na nossa discussão, para não me estender muito, da famosa Carta de Belo Horizonte, que incorporou muito do que eu estou dizendo. Sobretudo a questão da autonomia da pesquisa, está lá na Carta de Belo Horizonte, estava lá presente o Alfredo, o Tubino e eu, e, e o Laércio Pereira, que está aqui, estava lá presente também, né? Acho que somos duas únicas testemunhas desse fato. É de 81 ou de 82, se eu não me engano, eu não me lembro mais. Mas essa 84, olha, foi longe então, porque a Maria Lenk se afastou em 82. Muito bem, então deixamos pelo menos uma herança. Agora eu quero fazer o link, então, com o que aconteceu com essa cooperação no estrangeiro. Eu nunca parei de cooperar e até hoje eu estou envolvido provavelmente mais no exterior do que no Brasil. Mas eu fui para a dispersão. Eu não me adaptei a nenhum ponto específico dessa cooperação. Não, não houve isso. Isso é uma questão de tendência pessoal. Eu fiquei muito tempo, talvez, na Grécia, que eu tive lá uma experiência muito boa de professor visitante, fiquei 12 anos. Foi a única coisa mais longa. E dali, então, parti para o movimento olímpico, que até hoje eu estou envolvido, sou muito envolvido com isso. Criei bases aqui no Rio. O Alfredo não participou desse período. É preciso dizer que nós tivemos voos próprios, ninguém amarrava ninguém, cada um ia no seu. Seguimos sempre aquela ideia original da Maria Lenk, isso sempre foi seguido, viu? Embora diferenças ideológicas e diferenças de tendências de escolas do exterior, nunca deixamos aquela ideia, e me parece que essa ideia é uma ideia fundadora da Escola de Educação, da Educação Física Moderna do Brasil. Eu gostaria de dizer isso, e baseado muito no papel do Alfredo. O que aconteceu depois da experiência do mestrado de São Paulo é que o Alfredo, progressivamente, ele começou a se aproximar de Portugal. Eu perguntava por que isso, e ele foi dizendo que as nossas fundações eram lá, ou fundamentos, melhor dizer, né? É melhor dizer isso, que seria um absurdo a gente começar a cooperar com vários países do exterior e esquecer Portugal. Aí eu disse, mas não tem o nível que nós estamos procurando. Ele disse, não, tem sim. Nós temos que procurar os contatos com eles. E isso ocorreu já nos anos 90, mas aí eu tenho que deixar o bastão para outros, que eu já não estou mais com a informação completa, que outros poderão dizer melhor do que eu. E começou aí e teve sucesso, como nós poderíamos ver nas falas dos colegas que estão aqui presentes. Enfim, a síntese que eu queria fazer era Alfredo, na origem, um dos fundadores, eu acredito que foi o principal, já assumi isso muitas vezes, e é verdade, a influência dele foi muito grande no meu papel e do Tubino. Ele nos influenciou bastante, nós acompanhamos sempre ele,
E eu acompanhei ele, não foi possível, e várias vezes, inclusive ele cooperou comigo num livro em 2005. Olha só o prazo que isso foi. Foi o Atlas do Esporte no Brasil, que ele se encarregou de um dos capítulos e que isso muito me honrou. Bom, eu deixo então a palavra aí aos colegas e sinalizo aqui ao Laércio que estou à disposição para futuras recuperações da memória do Alfredo. Muito obrigado. Grande mestre, muito obrigado. Imediatamente passamos a palavra para o professor Jorge Bento, que, além do Congresso, tem uma história. Saúdo a todos muito cordialmente. Se a minha amiga Beth está a ouvir, envolvo-a num abraço muito carinhoso, cheio de memória e de saudade do Alfredo. Eu não vou relatar muitas coisas, porque seria muito bom. Quero assinalar que tenho aqui ao meu lado colegas e amigos de Moçambique e de Angola, o que significa uma espécie de fruto do trabalho do Alfredo. Mas vou começar, então, dizendo o seguinte. Eu poderia falar do Alfredo como o introdutor da didática do Brasil. Não foi só na área da educação física. O Alfredo é o pai da didática, portanto, da introdução, da teoria do ensino no Brasil. E o meu encontro com ele aconteceu por causa disso. E também não vou relatar esse encontro que levou à criação do movimento dos países de língua portuguesa, porque é subejamente conhecido. Eu quero, sobretudo, destacar o lado humano, o lado generoso, um lado muito tocante. O Alfredo era uma pessoa raríssima. Era de um desprendimento comovente. Eu lembro-me de, durante vários anos, ver o Alfredo vestindo sempre modestamente, fugindo à sociedade do consumo, vestindo quase a mesma roupa, e que recebe uma herança dos pais e investe na criação do movimento de apoio aos idosos. Isto é de uma generosidade, de um desprendimento extraordinário. Ele é um homem da autoridade, que não concebe a sua vida sem a vida do outro, sem pensar na melhoria do outro, do seu semelhante, sendo próximo e distante. E lembro muito bem, quando ele foi ao Porto, no penúltimo congresso, que recebeu o título de doutor Honoris Causa, ele se apresentou, então, com um terno novo, azul, muito bem engravatado, calçado, que lhe dei os parabéns, mas aquilo foi uma formalidade que ele adotou para corresponder também à formalidade do ato. Portanto, quando nós lhe atribuímos o doutoramento honoris causa, nós não estivemos apenas a honrar o académico ilustre, o pensador, o cientista, o inovador. Nós homenageamos também um paradigma da pessoa humana, que se regia pela exercitude ética, pela exercitude estética das relações dos comportamentos. Do último congresso que o Alfredo esteve no Porto, o Alfredo me pediu muito que não deixássemos ver o congresso. Que nós pressentimos que havia um conjunto de indivíduos, não muitos, mas civilinos,
tanto do lado de Portugal como do Brasil, que queriam que nós abríssemos mão do Congresso para entregar a 3 ou 4 escolas, porque eles queriam fazer do Congresso, daquele espaço, um modelo do Congresso de Cardiologia norte-americana, ou seja, fazer aquilo um movimento comercial, transformá-lo no negócio. E o Alfredo insistiu muito que não poderíamos consentir uma coisa dessas. E porque, quando se trata da memória, devemos também realçar aspectos muito agradáveis. Eu lembro-me de uma vez que o Alfredo foi lá, acho que foi no mês de janeiro. Vocês aqui no Brasil é um período de férias, mas lá nós estamos em atividade. E então ele veio ver um jogo do Futebol Clube do Porto. E depois fomos tomar um café, lá num café ao pé de casa. E o funcionário do café perguntou-me, o dono do café, perguntou-me quem era aquele senhor. E eu disse assim: este é um senhor que pertence à CBF, à Confederação de Futebol do Brasil, e vai examinar, vai avaliar os jogadores brasileiros que estão aqui em Portugal para ver quais são os que têm potencial para ir à seleção do Brasil. Bem, quando lá voltamos a segunda vez ao café, no dia seguinte, já todo mundo sabia, e, portanto, quando nós entramos, todos os olhos do café se voltaram em direção do Ai, Alfredo, meu Deus do céu. um avaliador da condição física dos atletas de futebol que estavam no Brasil. Foi um movimento muito interessante. Queria destacar que os colegas de Moçambique e dos países de língua portuguesa não perderam a memória. E por isso, quando fizemos o congresso virtual no tempo da pandemia em Moçambique, que foi após o falecimento dele, ele foi objeto de uma homenagem. Portanto, no congresso, ele teve essa homenagem. E 2 meses antes de ele falecer, eu vim ao Brasil. Fui a Manaus. E vim pelo Rio, passei o dia inteiro pelo Rio. E tive a impressão que o Alfredo estava a pressentir o seu final. E digo isto porque o Alfredo me foi abordar, juntamente com o Roberto e o outro colega que já não me lembro o nome, lá de Niterói, foi-me abordar ali ao aeroporto de Galeão. Fomos para Niterói, almoçamos naquele restaurante muito agradável, que há na Estação das Vargas, e o Alfredo quis tirar fotografias. Era uma coisa que não era um hábito. Quis tirar muitas fotografias em várias posições, em vários locais. E eu tomei aquilo como uma espécie de despedida. E o que eu quero dizer é que não apenas eu, mas todos nós sentimos muita saudade do Alfredo. O guardamos na memória. Neste congresso, ele voltou a ser lembrado. Nós ficamos muito contentes que os livros dele venham para aqui. E onde quer que ele esteja, se ele tiver acesso ao nosso pensamento, à nossa emoção, ele pode ficar ciente que enquanto andarmos por cá, aqueles que iniciaram, aqueles que estão a transportar a bandeira do Congresso, ele jamais cairá nas garras do negócio, nas garras do comércio. Será sempre um instrumento da aproximação afetuosa entre os povos de língua oficial portuguesa. E é isso que eu queria dizer, não apenas a vós, mas sobretudo à Beth, à querida companheira que ela encontrou, que a memória dele, o legado dele, continua a ser o astrolábio
da nossa navegação. Muito obrigado ao Laércio por ter organizado esta homenagem. Eu peço desculpa porque daqui um bocadinho temos que terminar e peço, por causa do Congresso, e peço ao Laércio para conceder a palavra de imediato aqui ao Paulo Tibério, que ele também tem a atividade de seguir no Congresso. Muito obrigado, um abraço muito afetuoso para todos nós. Muito obrigado. Em primeiro lugar, saúdo ao professor Laércio pela organização desta atividade. Na verdade, eu esperava vê-lo pessoalmente, porque já viemos comunicando há muito tempo e achava que o Congresso era uma oportunidade para nos conhecermos presencialmente. Mas fica para outra oportunidade, ainda temos vários congressos pela frente. Primeiro, saudar e parabenizar também pela organização desta homenagem. O professor Alfredo Faria, não o conhecemos pessoalmente, mas fomos ouvindo a cada dia aquilo que foram os seus feitos pela didática e pela educação física em particular. E acreditamos nós que, com todas as atividades que vamos fazendo, hoje, etc., praticamente que continuaremos a evocar o nome dele e os seus feitos. Bom, eu aqui vou falar um pouco sobre uma iniciativa que começou provavelmente há uns 3, 4 anos atrás, em que foi criar um grupo do WhatsApp. Um grupo do WhatsApp que, pronto, juntaria, ou junta neste momento, professores e pesquisadores dos países da língua oficial portuguesa. Portanto, estamos lá os brasileiros, estamos lá os portugueses, estamos lá os moçambicanos, estamos lá os cabo-verdianos, angolanos, e aqui então são os que estão no grupo. Portanto, o objetivo central é, primeiro, troca de experiências entre os pesquisadores da comunidade da CPLP, troca de partilha de conhecimentos, troca de, vamos lá, se for, partilhar projetos, partilhar conhecimentos, e também expor aquilo que são as atividades que são desenvolvidas em cada instituição de ensino. E também é um local onde pode-se fazer muito bem parcerias e a possibilidade das mobilidades, assim como as tutorias e projetos de pesquisa que vão decorrendo em cada instituição de ensino. Portanto, o apelo também que posso deixar é que continuemos a divulgar esse grupo, porque faz-nos conhecer outras realidades, para não só ficarmos à espera dos congressos só feitos daqui a assim, 2 em 2 anos, e também as publicações das revistas também têm sempre tempo. Mas é uma forma muito rápida e breve que achamos que podíamos estar sempre em comunicação de todos os professores e pesquisadores dos países da língua oficial portuguesa. Muito obrigado. Caso não, pode haver alguma coisa. Obrigado, professor. Vamos apresentar os outros professores presentes aí na Unicamp. Posso apresentar quem está aqui, Laércio? Sim, por favor, se puder. Olha, ali está o diretor, aqui ao meu lado direito, é o Jeremias, é o diretor da Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade de Maputo, e acho que o Alfredo ficaria muito feliz de saber que aquela faculdade hoje tem cursos de mestrado, tem cursos de doutorado, e de alguma maneira, portanto, floresceu essa intenção do Brasil. E o Jeremias fez doutorado com orientação de pessoas aqui do Brasil, nomeadamente do Dr. Alto. Com muitos outros. Eu acho que desta relação fizeram mestrado e doutorado desse cruzamento. Mais de 1000 indivíduos fizeram mestrado e muitas centenas de doutoramentos. Mas está lá o Einstein. O Einstein fez doutorado aqui em Piracicaba, também é professor lá da Universidade Pedagógica, da Faculdade de Educação Física. Assim, com aquela camisa ali às riscas, está o Maurício da Costa, que é o diretor do Instituto de Educação Física e Desporto da Universidade Agostinho Neto, que é a primeira instituição agora criada com formação superior no âmbito da educação física e do desporto. Portanto,
Portanto, isto está a florescer. E o Paulo Tibério, ao conhece, pertence à Universidade de Montelândia, é também o diretor do Instituto de Desporto, que tem várias delegações em vários locais de Moçambique. E, portanto, de certa forma, são frutos dessa ideia maravilhosa que o Alfredo acalentou. Um abração para todos vós. Obrigado, mestre. Um Olha, abraço para... o próximo congresso já ficou a saber. Final de junho do próximo ano, em Manaus, vamos criar, e o título é Desporto e Educação Física, construtores de pontes. Que era isso que o Alfredo queria, que construísse os pontes entre todos, entre as várias temáticas, os vários problemas, e o Congresso de Manaus é mais uma homenagem que se insere a esse espírito da construção de pontes. Ele foi um supremo pontífice, ou seja, um construtor de pontes entre todos nós. Um abraço a todos. Obrigado. Tenho conversado com o professor Paulo sobre as nossas comunidades. A comunidade de lusofonia do Centro Esportivo Virtual foi criado junto com o começo do SEV, e o coordenador da comunidade de lusofonia era o professor Alfredo. Então, nós estamos trabalhando para fazer uma sincronia entre o grupo do professor Paulo e a comunidade de lusofonia que o professor Faria criou. O nosso âncora oficial conseguiu chegar, o professor Alberto Repoldi, e eu não sei se eu passo a bola para ele. Aliás, e nós que vocês ficam contentes. E a seguir a Manaus, vai para Angola, pela primeira vez no Congresso. Opa! Ok. Pronto, olha, um abraço. Desculpem que a gente vai se retirar, porque temos já atividades. Vocês Ok. estão mal. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Um abração muito afetuoso a todos. Um abraço. Temos o nosso âncora que chega para dar um depoimento dele importante, como um dos escalados. Alberto, bola com você. Primeiro, cumprimentar os colegas presentes, cumprimentar o professor Laércio, né? E também agradecer, Laércio, né? E também parabenizar aí por essa iniciativa de homenagear o professor Alfredo, uma pessoa tão importante, né? Na área da educação física brasileira, e também, né, como já foi referido aí pelos colegas, professor Lamartine, professor Bento, no espaço da língua portuguesa, né? Bom, o meu relato é um relato muito da perspectiva, como eu tinha combinado já com o professor Laércio, da importância do professor Alfredo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Educação Física da URGS, né? Então, um relato muito da nossa perspectiva. E eu vou procurar aqui também acrescentar no meu relato as conversas que tinha com o professor Adroaldo Gaia, também, né, já falecido, mas um grande amigo, né, talvez aqui na nossa universidade, a pessoa mais próxima do Alfredo, né? Então, eu vou tentar, assim, de alguma maneira, retratar algumas coisas a partir dessa perspectiva, não só a minha pessoal, mas também a do professor Adroaldo e de alguns outros colegas aqui da instituição. Mas quero, antes disso, cumprimentar o professor Lamartine, né, o professor Bento, os colegas que já saíram de Moçambique, e dizer assim que eu fico muito feliz em estar aqui, né, os outros colegas que estão aqui, o professor Jorge, o Cleri, o Hamilton, os outros demais colegas, né, cumprimentar todos, mas dizer assim que o Alfredo, né, foi, e aí falo na minha questão particular, né, eu considero assim que na minha formação, eu tive 4 pessoas de grande influência, né, que influenciaram, que serviram de modelo para mim, né, e que me estimularam ao longo da minha carreira, né. Uma delas, o professor Adroaldo, né, foi o meu mentor, eu diria assim, durante o curso de graduação e depois ao longo da vida, um amigo muito próximo, né, e foi através dele que eu conheci o professor Alfredo, ainda quando estudante de educação física na URGS, né. Isso ocorreu nos anos 80, né, início dos anos 80. Eu quero aproveitar a presença do professor Lamartine, né, para dizer que, bom, além do professor Adroaldo, o professor Alfredo, né, o professor Lamartine está entre essas pessoas, né, que eu julgo
de um dos pilares, eu diria assim, da minha formação, né? E também o professor Jim Perry, né? Que foi meu orientador no doutorado, né? Professor da inglês. Bom, essas 4 pessoas são aquelas que eu diria que são as minhas principais influências e inspirações, e de alguma maneira, eu diria que todas as pessoas estão ligadas umas às outras, e foi através delas que eu também fui, né, me deslocando para um lado para o outro e aprendendo com eles. Bom, mas com relação ao professor Alfredo, então, né, ele esteve conosco, assim, eu diria, a primeira vez aqui em Porto Alegre, no início dos anos 80, né? Como eu disse, eu ainda era estudante, o professor Adroaldo era professor da instituição, e ele estava a caminho do Congresso, né? Na época era um simpósio que acontecia na Universidade Federal de Pelotas, era organizado na Universidade Federal de Pelotas, inclusive um evento que existe até hoje, talvez seja o evento científico brasileiro, né, com mais longevidade, eu diria, né, porque ele se estende desde os anos 80 até hoje. Ele parou muito poucas vezes, né? Teve anos que ele é anual e ele alternou às vezes, um ano ou outro, né, mas ele se manteve presente até hoje com outros nomes, né? E foi lá que o professor Alfredo veio, né, justamente para discutir uma questão que estava muito em voga na época, né? O professor Lamartine já referiu a trajetória anterior, né, do professor Alfredo, a chegada dele à questão do ensino da educação física, né, tanto na parte da didática, que nós chamávamos, né, na época da educação física, mas também da prática de ensino, que eram os estágios, né, realizados nas escolas e tal, né? Então, a questão da formação assim pedagógica do professor de educação física, né? Já tinha na época, né, o professor Lamartine referiu também, o treinamento esportivo era uma área, né, que já estava no Brasil, mas a área da pedagogia, né, a área do ensino da educação física, era uma área ainda muito frágil, né? E o professor Alfredo sem sombra de dúvida, o pioneiro, talvez o pai, né, como o professor Bento falou, da didática da educação física no Brasil. E ele veio a esse congresso, então, porque a temática era essa, a temática era estilos de ensino, tá? E estavam presentes aqui pesquisadores de outros países, né? Principalmente aqueles mais antigos vão lembrar, o Musca Moston, né? Que era o grande representante, talvez, das discussões do ensino da educação física, né? No mundo naquele período, né? Ele não era americano, mas atuava em universidades americanas. Então, o Musca Moston, né? E o Alfredo sempre teve uma posição, né, muito, vou dizer assim, mais diferenciada, né, no sentido da formação. Ele não compartilhava muito com aqueles modelos que ele chamava muito tecnicistas, né, da discussão do ensino da educação física. Então, ele tinha uma visão que se diferenciava nesse sentido, que ficava expressa nas obras dele e tal. Mas que estava dentro dessa discussão mais abrangente que acontecia no Brasil sobre o ensino da educação física, sobre a formação de profissionais, de professores, né, mais qualificados para atuar no contexto escolar. Então, nesse contexto é que eu diria que inicia, né, a relação da nossa Escola de Educação Física da URGS com o professor Alfredo, né, e que se estendeu até o seu falecimento, né? Então, ela nunca parou. Então, foram aí quase, né, 40 anos de relação em que ele sempre esteve próximo das nossas atividades, né? Bom, essa relação se aprofundou, obviamente, com o professor Adroaldo Gaia, né, que era um professor já muito qualificado na época, né, que se interessava por essas questões também. Então, embora tivesse a sua origem no treinamento esportivo, mas ele também se interessava pelas questões de ensino, né? E essa proximidade, inclusive, com o professor Alfredo, né, e apenas que o professor Bento já tenha saído, porque eu não tenho assim exatamente quando isso aconteceu, mas eu tenho quase certeza que a proximidade do professor Adroaldo, do professor Bento, ocorreu via o professor Alfredo Faria Júnior, né? Justamente nessa questão da proximidade Brasil-Portugal, e que depois levou o professor Adroaldo a fazer o seu doutorado em Portugal com o professor Bento, né? Mas o fato é que o professor, então, Alfredo, teve uma forte influência, primeiro, no professor Adroaldo, com essas discussões nossas da época dos estilos de ensino. Então, isso passou a integrar, de alguma maneira, o currículo da nossa Escola de Educação Física. Então, as gerações futuras de professores formados, né, passavam necessariamente pelas obras do professor Alfredo, tá? Ele depois teve um papel muito importante também, né? Ele foi uma das pessoas que compôs o núcleo básico de formação do nosso mestrado em Educação Física na URGS, né? Ele foi uma das pessoas que pensou a proposta pedagógica, né? Todos os fundamentos do curso, e foi professor
e orientador no nosso programa aqui de mestrado, né? Isso também como consequência dessa relação aí com o professor Adroaldo. Orientou pessoas, né? Ainda nessa área do ensino, mas ele já estava lá se deslocando para uma área que depois ele teve uma proximidade muito grande, que era a questão que eu poderia chamar assim, talvez, da atividade física e saúde, mas voltada à questão do envelhecimento. Essa questão do envelhecimento foi uma área, né, que ele depois focou grande parte da sua energia, inclusive depois quando ele saiu da UERJ e também da Universidade Federal Fluminense, né? Bom, nesses anos 80, e aí o professor Lamartine mencionou um aspecto que eu julgo importante de reforçar aqui também um outro momento, que é essa proximidade do professor Alfredo, né, com os movimentos de esquerda no Brasil, de forma geral, mas na educação e também na educação física, né? Ele foi coordenador do programa de mestrado, né, programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, na área da educação, né, nos anos 80, e lá ele também atuou muito dentro dos movimentos da área da educação. Foi, inclusive, um dos responsáveis por levar a grande conferência que existia, que passou a existir, né, ali, que era a Conferência Brasileira de Educação, né, que foi organizada em Niterói, na instituição onde ele, né, estava sediado, que foi o grande evento para discutir, né, as questões relacionadas com as políticas de educação, com o futuro da educação no Brasil. Então, ele teve uma participação importante nisso, conciliando, eu diria assim, a sua militância política também com a sua atividade acadêmica no espaço, né, universitário, onde isso era possível, organizando eventos, seminários, discussões, orientando trabalhos com uma perspectiva, vamos dizer assim, mais crítica da educação física, né? Então, é uma pessoa muito importante nesse sentido aí também, né? Bom, por fim, eu acho, né, que essa proximidade também com o professor Alfredo e com o movimento aí todo da comunidade lusófona, né, nós trouxemos a Porto Alegre, muito por um movimento dele, também o congresso, né, esse congresso que está acontecendo agora na Unicamp, quando veio a Porto Alegre, foi um esforço também muito grande do professor Alfredo. Então, eu diria que ele tá na gênese, né, das nossas discussões sobre currículo, né, desde os anos 80, influenciando fortemente a formação dos nossos estudantes, presente nas questões da criação do nosso programa de pós-graduação, né, que existe até hoje, né, presente, então, nessa proximidade nossa com os países de língua portuguesa, inclusive trazendo o Congresso para Porto Alegre, né, e influenciando vários dos nossos professores, né, alguns da área, outros não, mas as suas ideias perpassavam as áreas, né? Então, eu diria, ele influenciava o pensamento do professor já falecido, Antônio Carlos Guimarães, que era uma pessoa da biomecânica, né? Mas que era influenciado pelo pensamento pedagógico, o professor Ricardo Petersen, que é uma pessoa da área do desenvolvimento da aprendizagem motora, né? E vários outros professores da casa, né? Que tiveram nele uma inspiração intelectual também, né? Para além da sua área específica de atuação acadêmica, mas como uma pessoa, que era uma pessoa que ilustrava a todos nós, né? Que enriquecia a vida de todos. Então, para mim é uma grande satisfação, já vou encerrar, né? Uma grande satisfação, Laércio, poder estar aqui, embora tentando sintetizar de uma maneira muito rápida para poder os outros colegas também falarem, né? Agradecer muito ao professor Alfredo por tudo que fez por nós aqui da URGS, né? E a ti também, Alfredo, né? Ao Laércio, pela iniciativa de homenageá-lo. Muito obrigado. Temos mais 2 minutos de Desconferência EV. Eu vou pedir para o Bacari subir uns slides que eu quero mostrar para finalizar nosso encontro. Infelizmente, não vamos ter mais tempo para outras manifestações. Agradeço já a presença do Jorge Starhilber, que sempre dá força, o Cleria, aqui. Vocês devem estar vendo. Isso foi, o Lamartine falou do primeiro mestrado em Educação Física, e eu tentei ressuscitar uma revista chamada Esporte e Educação, o que me faz também um grande coveiro de revistas, porque foi o último número da revista Esporte e Educação. E foi uma conversa, e o que deu problema na revista era 1977, todo mundo sabe como estava o Brasil nessa época, porque eu convidei o professor comunista para ser o entrevistado principal da revista, e o que me obrigou a ficar afastado um pouco da minha casa por algum tempo. Mas a curiosidade aqui, e o Mauro Betti não pôde participar porque está viajando,
Mas para fazer essa entrevista e para fazer essa revista, e o que o Alfredo deu força, e depois daria força para o SEV, eu chamei um grupo de estudantes do curso de Educação Física da USP. Eu era estudante do mestrado, não era professor do mestrado. O Alfredo era o professor do mestrado, eu era o estudante. E nessa reunião de pauta da entrevista com o Alfredo, a gente tem um jovem estudante de Educação Física, que é o Mauro Betti. Se ele tivesse aí, eu ia fazer uma brincadeira, mas não deu certo. E eu gostaria só de abrir a palavra para encerrar. O Bacari tem o slide seguinte? Ah, isso aparece. O Mauro Betti ali ao lado do... Eu com cabelo, naturalmente, naquele tempo, e o Mauro Betti ali, estudante ainda. Tá bem, você quer encerrar, âncora, ou eu encerro? Não, encerra tu, Lécio. Eu, lamentavelmente, não consegui chegar no horário, desculpa. Pessoal, muito obrigado. Essa Desconferência SEB fica no ar, ela entra como uma parte extra do Congresso dentro do portal do SEB, e eu espero que essa conversa continue, tanto no grupo de Zap do professor Saveca, como na comunidade Lusofonia no Centro Esportivo Virtual. Um abraço a todos.